Amigos e amigas, nesse vídeo eu trago de falas do Alexandre Padilha, o ministro do presidente Lula, e também o presidente Lula falando, e eles condenando ações do presidente Donald Trump. Inclusive o ministro Padilha dizendo que ele é um inimigo da saúde. Mas eu trago esclarecimento para que vocês não sejam enganados por falas de políticos. Isso aconteceu na inauguração de uma empresa, a fábrica Hemobras, lá no Pernambuco, nesta quinta, 14 de agosto. E foram ditas muitas coisas que são inverdades. E eu trouxe para vocês a prova real de que faltaram com a verdade no falar tanto o ministro quanto o presidente. E no decorrer eu vou esclarecendo a vocês e mostrando a verdade. Por isso que eu peço que vocês assistam o nosso vídeo. E ao término, que faça o seu comentário, criticando, elogiando ou achando que alguém está faltando com a verdade. Porque nós estamos enfrentando, não é só um tarifaço. Nós estamos enfrentando, na figura do presidente atual dos Estados Unidos, um inimigo da saúde. Antes das tarifas, desde o começo do governo dele, a cada momento ele faz ataques à saúde do mundo como um todo. Ele cortou recursos de produção de vacina nos Estados Unidos. Ele começou a incentivar uma verdadeira perseguição contra pesquisadores de vacina nos Estados Unidos. Tanto é que nós estamos atraindo, né, Ana Paula, aqui para o Brasil, para a Hemobras, para a Fiocruz, para as empresas nacionais, para as empresas privadas internacionais que investem no Brasil, vários pesquisadores que estão saindo dos Estados Unidos porque não aguentam mais a perseguição do negacionismo da extrema-direita e estão vindo colaborar com a pesquisa, com a inovação aqui no nosso país. Ele retirou os recursos dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. Nesta fala dele eu trago a real do porquê Donald Trump ter tirado os recursos da Organização Mundial da Saúde. Ela estava trabalhando a serviço da esquerda mundial e naquela época servia aos Estados Unidos porque Joe Biden era de esquerda. Mas aí está a explicação dada pelo próprio Donald Trump. Saindo da OMS. Isso é importante, a retirada da OMS. Pagamos 500 milhões de dólares para a saúde mundial. E eu acabei com esse acordo. A China, com 1,4 bilhão de pessoas, nós temos 350... Ninguém sabe o que nós temos, porque tantas pessoas entraram legalmente, mas digamos que temos 325. Eles tinham 1,4 bilhão de pessoas. Eles estavam pagando 39 milhões e nós 500 milhões. Eu acho que era injusto. Então, não foi essa a razão, mas eu resolvi sair. Eles me ofereceram voltar por 39 milhões. Teoricamente, deveria ser menos que isso. E quando Biden voltou por 500 milhões. Ele sabia que ele poderia voltar por 39 milhões. Eles queriam que a gente voltasse. Então, vamos ver o que acontece. Eu fico triste, para pensar. A China paga 39 milhões, nós pagamos 500 milhões. E a China é um país maior, com mais gente. Saiu dos principais fundos de produção de vacinas. Rasgou contrato de vacina, de produção de vacina, com empresa lá dos Estados Unidos, porque não quer apostar mais na vacina RNA mensageiro. Se ele está fazendo isso lá, o seu governo, presidente, está dando uma nova aposta para a saúde e para a ciência. Ele parou de produzir vacina de RNA mensageiro. O seu governo está criando 2 plantas de produção de vacina de RNA mensageiro aqui no Brasil, uma na Fiocruz e outra no Butantan, e o Brasil vai passar na frente deles na corrida por essa nova tecnologia da vacina. E o último ataque, eu preciso falar isso aqui, o último ataque que o governo Trump fez à saúde foi a sanção absurda que foi feita ontem contra 2 brasileiros, um deles, inclusive, um pernambucano de coração, o Dr. Mozart Salles,
que tiveram pelo governo dos Estados Unidos os seus vistos de poder entrar deles e das famílias deles, dos filhos, das esposas, de poder entrar nos Estados Unidos, porque participaram da criação do programa Mais Médicos. Eu digo ao querido Mozart Salles, ao Alberto Kleiman e a todos aqueles que participaram do programa Mais Médicos, eu tenho orgulho do que vocês fizeram. Eu tenho orgulho da luta de vocês. Num certo dia, a então presidenta Dilma pediu para que o Ministério da Saúde pudesse percorrer o mundo inteiro para ver como que a gente podia resolver um problema de presença de médicos nos municípios brasileiros. Aquilo que o prefeito sabe da dificuldade de garantir esses profissionais aqui. Ele achou muito mais conveniente bater no problema das vacinas. Mas ele não citou por que essas pessoas, essas autoridades brasileiras, tiveram seu visto e de seus familiares cassados, que a real seria o programa Mais Médico, que ele não frisou e não deu a real razão. O presidente Lula bateu na mesma tecla. Não foi um assunto nada diferente que o dele, mas posteriormente eu esclareço a vocês. Continuem conosco. O presidente Lula reagiu à nova investida da Casa Branca contra o Brasil, a revogação dos vistos de brasileiros ligados à criação do programa Mais Médicos. Em Pernambuco, Lula atribuiu a medida anunciada pelo Departamento de Estado americano à ida dos servidores brasileiros a Cuba e condenou o bloqueio comercial imposto ao país caribenho pelos Estados Unidos desde os anos 60. E eu quero dizer para os companheiros cubanos que o fato deles caçarem o Mozart foi por causa de Cuba, que eles tinham ido a Cuba. Então é importante eles saberem que a nossa relação de Cuba é uma relação de respeito a um povo que está sendo vítima de um bloqueio há 70 anos. Hoje estão passando necessidade. Estão passando num bloqueio que não há nenhuma razão. As sanções têm como alvos o ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde, Alberto Kleiman, e o atual secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Salles, que recebeu o apoio do presidente. Mozart, não fique preocupado com o visto dos Estados Unidos. O mundo é muito grande. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Você tem lugar para andar no Brasil pra caramba, cara. Não se importe. Antes da manifestação de Lula, Mozart Salles já tinha ponderado em uma publicação que médicos cubanos já prestavam esse atendimento em outros países por meio de mecanismos de cooperação internacional. E aí está uma explicação na época do porquê determinar o programa Mais Médico com os médicos cubanos. Porque eles mantinham a família desses médicos como refém lá em Cuba, e eles ganhavam tão somente 30% do salário pago pelo governo brasileiro, e 70% iam para uma organização do governo cubano. Então, com isso, o Brasil estava financiando o governo cubano. Inclusive, houveram ações em organizações internacionais de que o Brasil estava cooperando e considerando esse quase que um trabalho escravo por manter esses médicos aqui por um valor muito menor do que os outros médicos que estavam trabalhando também nesse programa. E o governo de Cuba vai deixar de fazer parte do programa Mais Médicos. Segundo o Ministério da Saúde cubano, exigências feitas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro são inaceitáveis e violam acordos anteriores. Vamos até Brasília falar com a repórter Sônia Guerreiro, que tem outros detalhes. Bom dia, Sônia. Olá, Marcelo. Bom dia a todos. O programa recebe médicos cubanos desde 2013. O presidente eleito afirmou que o acordo só iria continuar se os profissionais fizessem a revalidação do diploma, pudessem trazer as famílias e receber o salário integral. No acordo atual, eles ficam apenas com 30% do que ganham. O restante vai para a Organização Pan-Americana de Saúde, que gerencia o contrato. O presidente de Cuba, Díaz-Canel, disse que essas condições são ameaçadoras e depreciativas
apreciativas em relação à preparação dos médicos que atuam no Brasil. Jair Bolsonaro justificou as exigências. Vamos ver o que ele disse. E com a mudança de governo, essas regras não poderiam valer. Mudança de governo, mudança de ideologia, e o presidente Bolsonaro não aceitou essas regras. E basta dizer que exigiu que eles demonstrassem também competência, porque havia algumas acusações de que algumas dessas pessoas nem médico eram. E por isso que foram barrados pelo presidente Bolsonaro, conforme ele fala aí nessa entrevista. Não temos qualquer comprovação que eles sejam realmente médicos e sejam aptos a desempenhar a sua função. Agora, a decisão de suspender isso foi unilateral por parte do da ditadura cubana. Eu ficaria muito grato e faço questão de que vocês tenham assistido a esse vídeo na íntegra, das falas do Padilha e também do presidente Lula e das acusações a Donald Trump. Tirem suas conclusões. Eu acredito que vocês tenham ficado bem esclarecidos com esses vídeos apresentados. E é por isso que o seu comentário é de grande valia. E onde ele deve ser feito? No canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também que se inscrevam no canal se acharem por bem, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.